Pronto. Boa noite, professora Litana. Né? O meu nome é Iria Daloca, né? E o meu tema é sobre o excesso de prazo na formação da culpa. E esse presente trabalho, ele tem como objetivo analisar o excesso de prazo, né, na formação da culpa, que na maioria das vezes eles ficam segregados, né, por um tempo indeterminado, sem a devida aplicabilidade, né, desses institutos. E nada pode justificar-se manter a permanência de uma pessoa presa, né, sem, na sua segregação, sem ter uma culpa formada, né? E quando se configura, então, esse excesso de prazo, né, nessa formação da culpa, acaba que, assim, então, trazendo um prejuízo, né, para esse indivíduo. E essa pesquisa, ela partiu do seguinte problema, né? Quanto tempo um acusado ele aguardará preso, né, vez que não há prazo para o término dessa prisão cautelar? E tem como uma justificativa, né, no âmbito dessas medidas cautelares, que uma novidade que vem até chamando bastante atenção, que está lá disposto no artigo 316, né, a qual estabelece que quando decretada a prisão preventiva, deverá então esse órgão emissor ele reavisar, né, revisar essa necessidade dessa manutenção a cada 90 dias, né, sobre mediante assim de tornar essa prisão ilegal. E o que ocorre é que determina a lei desses procedimentos, que na maioria das vezes não acontece dessa forma, né, que na grande maioria esses presídios eles ficam assim numa situação desumana, né, jogados e deixados muitas vezes no esquecimento. E diante disso também nós temos como objetivo geral, né, analisar a possibilidade de uma eficiência na formação dessa culpa, né, a fim de evitar esse excesso de prazo nessas prisões cautelares. E, para tanto, nessa primeira sessão, foi feito para abordar o conceito de pena, né, bem como os tipos de prisões que deverá ser realizado. E já na segunda sessão, ele serviu para tratar dos tipos de liberdade, né, autorizados assim, após a prisão do infrator. E na terceira sessão também nós temos os cuidados inconstitucionais, né, na formação da culpa, que acaba muitas vezes por estar violando, né, os nossos direitos e os deveres. E foi realizada, então, uma pesquisa bibliográfica, né, sendo utilizados os métodos indutivos, os cartesianos, e bem como as pesquisas jurisprudenciais, né, os textos também, eles foram de grande importância, de grande referencial para esse trabalho. E na seção 1, então, como sabemos, o direito penal, ele é a disciplina que ele visa proteger os bens jurídicos mais relevantes para o ser humano, né, que é a vida, a liberdade, né, a integridade física. E é sabido, assim, que vivemos num Estado democrático de direito, né, onde a liberdade, na verdade, ela é tida como uma regra, né, e a prisão é uma medida excepcional. Então, e tendo que ser, assim, obrigatoriamente fundamentada, né, por uma autoridade competente, né, pois é somente ela que compete converter essa prisão em flagrante em preventiva ou até mesmo em um mandato de segurança, né, mandato de prisão. Você disse também que a prisão cautelar em excesso, quando ela é em excesso, ela fere principalmente os princípios constitucionais, né, que é a presunção da inocência, o princípio da razoabilidade e o princípio também da legalidade. Lá no artigo 301 ao 310 do CPP, nós temos, então, a prisão em flagrante, que, por ser uma medida restritiva de liberdade de natureza cautelar e processual, né, ela consiste na prisão que independe de uma ordem escrita do juiz, né, desde que este venha a ser surpreendido, né, cometendo ou logo após ter cometido, né, esse crime ou até mesmo uma contravenção penal. Sim, só que quando o juiz ele verificar nos autos de prisão em flagrante a ausência de qualquer uma dessas hipóteses, que está lá previsto no artigo do 311 ao 312 do CPP, além do acusado possuir, né, bons antecedentes, residência física fixa, né, esse deve ter a possibilidade, sim, de uma concessão de liberdade provisória. Da prisão preventiva, né, por ser uma espécie de prisão
Prof, tá me vendo? Estou te vendo. Por ser uma espécie de prisão provisória de natureza cautelar, podemos assim dizer que no Brasil a situação é bem grave, né? Por quê? Porque não existe limite para a duração dessas prisões, principalmente em relação à prisão preventiva, né? O que demonstra de forma bem patente assim a dilação indevida deste processo, né? E que não se pode admitir também que esse processo ele venha a se alongar no tempo, ainda mais se o réu estiver preso. E se nós pararmos para analisar, né, pode-se perceber que o legislador ele foi até um omisso quanto ao prazo dessas prisões, assim, deixando assim até tipo um vácuo semântico, né? E da liberdade provisória, após a emenda de 45 do inciso 78 do artigo da Constituição, prevê a serenidade da tramitação, né? Só que nós podemos perceber também uma grande resistência dos juízes em relação ao desencarceramento do réu, quando é em sessão de prazo, ficando assim os presos sempre à mercê, né, da interpretação da lei do caso concreto. Mas o direito ao processo no prazo razoável, né, ele passou a ter garantias constitucionais, trazendo consigo assim o direito do acusado ele ser posto em liberdade, né, caso esse esteja preso e o processo ele venha a estar se dilatando no tempo. Nos sistemas processuais penais, nós temos lá o sistema inquisitivo, que ele se originou durante um período lá da Alta República, né, lá da Grécia, onde reunia no mesmo órgão as funções de acusar e julgar. Então, os juízes dessa época, eles passavam, então, a retirar as garantias, né, que já existentes, introduzindo, assim, a tortura no processo penal. E já no sistema inquisitório, no sistema acusatório, esse sistema ele remonta, né, do direito grego, a qual possua seu desenvolvimento com a participação já direta do povo. Então, é o povo que tinha o papel de acusar, né, e o papel de julgar. E então, como se tratava de ação mistas ou ação populares, né, para os crimes graves e acusações para os crimes, para os delitos, que eram os crimes menos graves. E já no Brasil, nós temos um sistema neo-inquisitivo. Por quê? Porque, embora ele tenha essas duas fases processuais, não quer dizer que ele venha a ser um sistema misto, né? Uma vez que a ingerência do juiz na gestão de provas, ele acaba aqui rompendo, né, essas características acusatórias aí. E, então, desta forma, o excesso de prazo na formação da culpa, seja no decorrer da instrução processual, ou após a pronúncia do réu, né, ou no decorrer da instrução, ou da utilização de recurso, até mesmo pela defesa, deve ser interpretado pelo magistrado de acordo com o caso concreto, né, levando sempre em consideração a circunstância do ato, né, aplicando sempre aí os princípios constitucionais. Afinal, a morosidade do Estado, ele, em que pesa a histórica, ele não pode levar, assim, em detrimento do réu. E para as considerações finais, conclui-se que essa nova lei anticrime, lá do artigo 316 do parágrafo único, ele trata-se de uma medida muito positiva, né, para conter o poder punitivo do Estado, porque ele estabelece o maior dever de cautela das autoridades que eventualmente aí venha decretando as prisões cautelares, né, sobre pena de ser considerado a prisão ilegal. E a gente espera que haja no direito penal cumprimento por parte do Estado, né, impondo a ele sanções processuais também pelo descumprimento, né, com responsabilizações administrativas ou até mesmo criminal dos agentes públicos, né, desde que esses casos, esses atrasos injustificados aí, uma vez que fica configurado, e para terminar, eu quero parafrasear um jurista, o Antônio que pode adquirir uma norma. Você está me ouvindo, Iriam? Estou ouvindo, prof, só que eu não estou te vendo. Mas e por quê? Eu te vejo, tá normal. Eu não estou te vendo, prof, tá só assim, aquela imagem do Microsoft Teams e não mais nada.
Que estranho, será que é a internet? Não sei, mas a senhora está me ouvindo direito? Eu estou te ouvindo e te vendo, tá? Tá. Primeira coisa, parabéns, tá? Você estudou, você fez o trabalho, você está muito nervosa, Muito. tá? Tá muito emocionada, tem toda a razão para estar, pela qualidade da apresentação e pela profundidade, tá? De conhecimento que você explanou para mim. Se eu tivesse que entender o assunto, pela sua explicação, eu entenderia, tá? Você foi clara, você foi bastante nítida naquilo que você falou. O seu tema nunca foi tão discutido na mídia como está sendo agora, né? Uma vez que nós estamos vendo aí várias pessoas da elite política brasileira à mercê, quase prestes a serem presos, né? Tivemos uma militante final de semana sendo presa, e ela, a princípio, aí tinha uma preventiva de 5 dias, que é um fator novo, né? Normalmente a gente ouve falar que as preventivas já iniciam com 30 dias, e hoje foi revertida para 30, né? Então, o que a gente nota aí? Que eu gostaria que você me falasse, e também vai ser minha única pergunta para você, diante de tudo que você abordou. De forma bastante sistemática, considerando que o nosso modelo prisional, o nosso modelo jurisdicional e o nosso modelo jurídico não vai ser alterado, você acredita que existe alguma ferramenta ou algum modo que pudesse suprir essa dificuldade, dada aos longos prazos em que os inquiridos ficam sujeitos ao sistema prisional? Então, professora, eu acho acho que a única forma de estar suprindo essa necessidade é se houvesse sanções aí por parte para o Estado, né? E quando ele não cumpre com esses prazos, porque a gente não tem visto essas sanções, né? Então ele fica, é como se fosse o prazo sem sanção, ele é como se fosse, ele gera ineficácia, entendeu? Então, eu acho que deveria ter aí, sanções, né, por parte do Estado, caso ele não venha cumprir, né, com esse prazo, com esse tempo, que tanto na administrativa, né, quanto até mesmo quanto a criminal. Eu acho que se tivesse esse prazo, se tivesse essa sanção, né, por parte do Estado, eu acredito que resolveria maior parte do problema. Perfeito. Íria, parabéns pela apresentação. A sua ficha vai ser enviada, tá? Eu sou avaliadora, então eu vou passar a sua nota para a coordenadora, e eu acredito que a semana que vem, após o dia 22, vocês já terão o resultado final. Mas, vendo o seu estado de nervosismo aí, eu quero que você durma, fique tranquilo, muito tranquila, tá? Que seu trabalho teve êxito. Obrigada. Certo? Então, um abraço para você. Eu finalizo a gravação nesse momento. Pronto,